Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso aos irmãos que estou alegre porque mais um dia, mais uma semana, mais um mês o Senhor tem nos dado. Mesmo nesta questão da pandemia, nós ainda em quarentena, mas temos visto a mão de Deus sobre os seus. Isso nos alegra, irmão, nos alegra, meus irmãos, porque entendemos e compreendemos aí a soberania de Deus numa situação em que o mundo está em crise, o mundo está numa profunda depressão, discussões, brigas, desacertos, e muitas vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle. Não é verdade. Não é verdade, porque nós podemos ver em todas essas coisas acontecendo no meio desta pandemia, o Senhor agindo no meio do seu povo. Age porque nós sabemos que tudo o que ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não se desespere, não se assuste com o que está ocorrendo. Não quero assustá-los, mas a palavra do Senhor nos mostra que a volta de Jesus está próxima, como uma mãe que vai ter um bebê, as dores de parto. Isso quer dizer que virão outras coisas ruins. Mas se essas coisas ruins virão, é para que a gente tenha a oportunidade depois de estar ao lado do nosso Senhor. Por isso, queridos irmãos, vamos nos alegrar, vamos louvar, bendizer o Senhor, sabendo que a promessa do Senhor Jesus Cristo, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora, ou seja, de que nós estamos nas mãos do Senhor. E estando nas mãos do Senhor, não há melhor meio ou melhor maneira de estarmos protegidos e socorridos. Vamos continuar nossa jornada, nossa vida e continuar a fazer aquilo o qual o Senhor deseja que nós, os seus servos, venhamos a fazer. Anunciar as boas novas, pregar a mensagem do Salvador. E é um tempo oportuno de nós falarmos às pessoas deste grande amor. Falando do amor de Jesus, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre um tema muito relevante: Jesus, a luz do mundo. Quando nós vemos o mundo em trevas, quando nós vemos o mundo nesse sofrimento, as pessoas perdendo os seus entes queridos, chorando pelos seus entes queridos, seja pela Covid ou seja por qual outra morte que ocorra, é muito triste, é doloroso. E eu fico assim receoso e preocupado, porque muitas vezes uma pessoa vem falar comigo: pastor, minha esposa, meu esposo, o meu filho morreu e ele está com o Senhor. Logicamente nós não somos juízes e eu não sou juiz para definir essa questão, mas nós entendemos, irmãos, que para estar com o Senhor é necessário que receba a luz, que deixe Jesus entrar no seu coração e confesse a Jesus. E por isso o que nós podemos falar e transmitir às pessoas é que deixe a luz de Jesus entrar no seu coração. O texto que nós vamos ler aqui se encontra em João 1 ao versículo 14, mas nós vamos ficar entre João 1 até o versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A luz resplandece nas trevas. Meus irmãos, em Gênesis capítulo 1, Deus, ao criar o universo, o universo estava em imensas trevas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Para haver a luz, é necessário uma explosão. E que tamanha explosão houve? Big Bang. Para haver a luz. No texto que nós lemos, nos versículos 2 e 3, ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus fez o universo, e tudo o que há foi feito por ele e para ele. O homem foi feito por Jesus, para que o homem, ou toda a raça humana, o adorem e o louvem. Porém, nós sabemos, o homem pecou e, consequentemente, toda a raça humana está em desgraça, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa e a consequência do pecado são as trevas. É triste, meus irmãos, quando nós falamos de trevas. Você percebe que quando falamos em trevas dá medo? Trevas é tudo aquilo de ruim que acontece. E as pessoas clamam por luz. Recordo, irmãos, há uns anos atrás, quando eu estava no meu segundo ministério, em São José do Rio Pardo, nós ganhamos uma pessoa para Jesus Cristo. E ele teve uma vida muito devassa. E quase morreu por overdose. E naquele primeiro amor que ele estava, cheio de alegria no seu coração, ele disse para mim: pastor, eu quero visitar todas as pessoas que eu vendi droga para eles, que eu levei eles para os maus caminhos, para que venham conhecer a Jesus Cristo, a luz que eu conheço hoje. Quero levar a luz de Jesus para eles. E nós começamos a visitar alguns amigos deste rapaz. E conhecemos um jovem e falamos com ele sobre Jesus. E ele conhecia do Evangelho, conhecia de Jesus. E na ocasião ele falou: pastor, no momento eu não quero aceitar Jesus, não. Eu sei que Jesus é o Salvador, sei que Jesus veio ao mundo, mas eu não quero. Passado uma semana, esse rapaz foi internado com overdose. E nós tivemos a oportunidade de conversar com a enfermeira que cuidou dele nos últimos momentos. Ela disse que ele gritava: eu quero luz, eu preciso de luz. E ela disse que foi terrível aquele momento, o jovem nas trevas clamando por luz. Irmãos, é uma realidade triste, dura. E nós precisamos mostrar às pessoas que o pecado é trevas, que o pecado traz tristes coisas para a vida do ser humano. A humanidade vive nas trevas e não aceita a luz, porque está nas trevas. Basta ver como vivem, e o que falam, e o que fazem. E ai de algum de nós se dissermos ou falarmos alguma coisa contra. Está vendo aí uma propaganda na internet, gerando na internet, de que uma empresa de produtos, de perfumes, vai colocar Tami como garoto propaganda do Dia dos Pais. E está causando uma grande polêmica. Eu não tenho nada contra a Tami, não tenho nada contra essa empresa. E eu acredito que essa empresa já fez isso pensando exatamente na briga e na discussão que iria gerar, e assim ela estaria na mídia, no alvo.
Mas Tami não tem qualificações para representar um garoto propaganda para o Dia dos Pais. Ela é uma mulher. Foi criada como uma mulher e uma linda mulher. Mas o diabo estragou e tornou um ser, com certeza, nas trevas, um ser muito triste, que quer se tornar homem. E ai daqueles que falarem o contrário. Falam e fazem e praticam o que é mal. O cristão pode até praticar o pecado, e ele pratica o pecado. Porém, o cristão não tem prazer em viver no pecado. Ele se arrepende, chora e pede perdão para Jesus. Esta é a diferença em viver na luz e viver nas trevas. Podemos até, por práticas pecaminosas, passar pelas trevas, mas nos arrependemos e nos voltamos para a luz. Podemos até, nos momentos de enfermidade, de dor, que não tem nada a ver com a questão do pecado, nos sentirmos nas trevas. Mas não estamos nas trevas. Estamos passando por momentos no deserto. Como a palavra que o irmão Shebeck nos trouxe na quarta-feira, falando sobre o hino Sossegai, do cantor cristão, e aquela jovem, o qual escreveu a letra daquele hino, sofreu e passou por lutas, passou por tribulações, mas ela reconheceu que o Mestre, mesmo nós passando por tribulações, mesmo a gente vendo o mar revolto, mesmo a gente vendo que o barco pode naufragar, Jesus está dizendo: sossegai, sossegai, porque Ele está conosco no barco. Ainda olhando, irmãos, essa questão de nós praticarmos o pecado, isso entristece o Espírito Santo, mas quando nós nos achegamos a Deus, rogamos pelo seu perdão, 1 João 1,9, eu digo sempre à igreja, você, meu irmão, que não memorizou 1 João 1,9, memorize. Esta semana você tem este compromisso no seu coração, memorizar 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O ímpio vive nas trevas, e quando lhe é mostrado o pecado praticado, ele se revolta contra você e contra Deus. E agora a técnica que eles usam é: Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor e pela graça e pelo amor de Deus nós somos salvos por Cristo Jesus. Mas não podemos, irmãos, brincar com Deus. Não podemos esquecer que Deus também é justiça. E o amor que Ele nos dá é para que nós não venhamos a enfrentar a justiça dEle. E a justiça de Deus é qual? Aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador não é condenado. Mas o ímpio, ele não gosta que mostre ou que o seu pecado ou a sua prática pecaminosa venha para a luz. O versículo 5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O próprio Jesus assim expressa: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? É para pensarmos, refletirmos, quão grande treva você vive. Você que ainda não creu e não recebeu Jesus Cristo. Porque se nós partirmos pelo Covid ou por qualquer outra enfermidade, o Senhor assim o querer, nós sabemos que estamos com o Senhor Jesus Cristo. Mas e as pessoas que estão morrendo e partindo? Nós já estamos em mais de 90 mil mortes por Covid.
Para onde estes que não têm Jesus Cristo irão? Terrível. É uma situação muito complicada e complexa. E voltando aqui, irmãos, e pensando ainda na questão das luzes e as trevas, o Senhor Jesus diz quão terríveis trevas são. Podemos ver o pensamento da humanidade. Homens, como eu disse, querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens, pedofilia, alguns homens aí da nossa sociedade que são políticos, juízes, querendo abrir uma brecha para a pedofilia, zoofilia e outras práticas carnais e sexuais que são terríveis. Os homens estão cada vez mais se envolvendo com as trevas. E é interessante, irmãos, nós vemos que a justiça condena o orar nas escolas, professores e crianças. A justiça não quer que o Estado se envolva com religião, mas orar dentro de uma sala de aula, mesmo que seja a oração do Pai Nosso, porque muitas vezes nós falamos, mas o Estado é laico. O Estado é laico, mas as pessoas que moram no Estado não são. E a grande maioria dos brasileiros tem uma religião, seja ela católico, protestante, não importa o tipo de religião que ele tem, mas aí eles querem impedir que haja oração na escola. Se as pessoas tirarem o sentimento de buscar a Deus, mesmo que eu concordo, muitas denominações e muitas religiões que estão por aí estão erradas, mas eu não vou entrar nessa questão agora. As pessoas estão buscando a Deus, eu já falei sobre essa questão de buscar a Deus na semana passada. E muitos que buscam, encontram. E cabe a nós, como servos do Senhor, mostrar a luz aos homens. E se tirar do coração dos homens o desejo de buscar a Deus, vai sobrar o quê? Trevas e mais trevas. Vai buscar o quê? Ou vai sobrar o quê? Mulheres querendo ser homens, homens querendo ser mulheres, envolvidos aí com pedofilia, com outras coisas terríveis. A justiça condena que os professores orem em sala de aula. Mas a justiça não condena que haja arte, um homem nu sendo tocado por crianças. Isaías, o profeta, ele diz, chegarão tempos que vão chamar o mal de bem e o bem de mal. Tais trevas. E são horrendas. O que enche, irmãos, os nossos corações de alegria neste quadro aterrador? Cristo ama o homem pecador. A sua obra-prima. E quando nós olhamos o amor de Cristo, e não o amor de palavras, mas um amor de prática, o próprio Deus se fazendo homem, o próprio Deus deixando a sua glória, o seu poder vindo aqui à terra, caminhando com as pessoas, andando com as pessoas. Aqueles do mundo que defendem Deus é amor, esquecem que é verdade, Deus é amor, mas Cristo veio e condenou a prática do pecado. Quando levaram aquela mulher que fora pega em adultério e quiseram jogar Jesus contra ela, o que ele disse? Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Mas para a mulher ele diz, olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aquela mulher teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Houve a necessidade de um fato ruim na sua vida para que ela estivesse na presença de Jesus. E ao estar na presença de Jesus, ela pôde contemplar o autor e consumador da nossa fé. E aquela mulher creu em Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus fez o impossível para dar salvação a este pecador. Porque se nós olharmos, pensarmos,
o amor do Senhor Jesus em vir aqui à terra, deixar o seu poder, deixar a comunhão com o Pai. O que mais sofreu o Senhor Jesus foi a separação dele para com o Pai. Naquele momento, na cruz, em que estava todo o pecado sobre ele, ele se fazendo pecado por nós, as suas palavras, meu Deus, por que me desamparaste? Ali houve a separação do Filho para com o Pai. Porque até então, Jesus mantinha comunhão com Deus, falava com o Pai todos os dias. Mas ali na cruz, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, Jesus se fez maldito. Separou-se do Pai. Carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Concluindo, irmãos, como eu disse, Cristo nos ama. E isso enche os nossos corações de alegria. A luz veio ao mundo. Alegra o teu coração. Alegremos os nossos corações, pois nós somos o resultado da salvação do Senhor. Estávamos nas trevas. Como diz o profeta Isaías também, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías sentiu naquele momento o seu pecado, e o seu pecado o afastava de Deus. Mas ele pôde experimentar a ação poderosa de Deus, dando-lhe a salvação. Aquela tenaz, aquela brasa, simbolizava o amor do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus tira todo o pecado do homem. E ao tirar o pecado, nós temos a liberdade de glorificar e nos alegrar com o Senhor. Cristo me amou, Cristo me achou, Cristo me livrou do pecado. Meus queridos irmãos, oremos e testemunhemos para que aquele que vive nas trevas também possa encontrar a luz. É uma situação muito bonita a qual Deus nos presenteia. Nós não somos a luz, como diz aqui nas Escrituras a respeito de João. Ele não era a luz, mas testificava da luz. Nós não somos a luz, mas testificamos da luz. E para que a luz brilhe em nós, nós temos que nos purificar dia a dia, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês, que a misericórdia e a graça do Senhor os alcance e que podemos com alegria louvar e glorificar ao nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Deus abençoe os amados irmãos e que no transcorrer da semana possamos ter a alegria de louvar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer também, irmãos, e o motivo que vocês estejam orando em suas casas. Nós já passamos daquela primeira etapa do correr atrás dos elementos necessários para que possamos realizar uma assembleia e colocar em votação a construção ou a reforma do templo, a partir do fundos. E nós já temos todos esses dados, estamos conversando com os irmãos, primeiramente, mostrando tudo o que é necessário. Boa parte do dinheiro nós já temos, o Senhor nos providenciou. E eu creio poderosamente, irmãos, que o Senhor vai dar o necessário para a gente completar essa obra, desde a parte de baixo até a parte de cima, com as salas preparadas para as nossas crianças, para que nós venhamos a fazer um seminário para a cidade, aqueles interessados em conhecer a Bíblia. Nós temos aí irmãos preciosos estudando e se preparando para serem, digamos, professores, ensinar escatologia, teologia, geografia. E você, meu irmão, minha irmã, que tem vontade de trazer ou dar uma palestra, uma palavra sobre as Escrituras, vai se preparando na área que você gosta, infantil, ou na área de geografia, história bíblica, teologia. Aí vocês, rapazes, homens, se preparem aí para trazerem bons estudos teológicos,
Deus abençoe vocês. Louvo a Deus por essa igreja cada vez mais buscar se preparar para a vinda do Senhor. Porque quando nós estivermos preparados, nós seremos como aquelas 5 virgens que tinham azeite em suas candeias, estavam prontas, preparadas para receber o noivo. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Pai querido, obrigado por essa semana, por tudo o que ocorreu, Senhor Deus, que nos trouxe alegria, graça, Senhor, e que nós temos, Senhor Deus, mesmo nesse momento de pandemia, de quarentena, oportunidades, ó Deus, de nos prepararmos para servir a Tua obra, a Tua causa. Pai, dá a Tua graça, a orientação do Teu Espírito, ensina-me, Senhor, prepara-me para que eu possa conduzir essas ovelhas a pastos verdejantes. E agora, Deus, em relação à questão da construção do templo, a questão também, Senhor Deus, de recebermos a escritura em definitivo da Igreja Batista do Ipiranga para o nome da primeira Igreja Batista em Jaboticabal, que todas essas questões legais, ó Deus, sejam prontas, sejam abertas, como nós temos visto, Senhor Deus. Nós nos entristecemos com o falecimento da esposa do seu Edson, Senhor Deus, mas isso trouxe também ao coração dele ser um grande amigo, Senhor Deus, e nós temos a oportunidade ali de mostrar o Evangelho para ele, falar de Jesus, e também, Senhor Deus, dando bom testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo. Conforte o coração dele, dos seus filhos, ó Deus, para que possam ver em tudo o teu cuidado e a tua graça. Aqueles, ó Deus, que estão perdendo os seus entes queridos pela pandemia, nós oramos, ó Deus, por essas famílias, conforte o coração deles, para que eles experimentem a graça salvadora do Senhor Jesus. Nós oramos a Deus, agradecidos no nome santo do teu Filho amado. Amém.